Tudo bom? Bem, vamos lá para a nossa segunda videoaula, né? Lembrando que é importante você estar acompanhando para poder surtir efeito depois, tá? Tem que acompanhar as aulas direitinho. Então vamos lá, espero que estejam todos bem. Um abraço, vamos nós. Bem, unidade 2, capítulo 2. O tema é distribuição e dinâmica populacional no Brasil, tá? Vamos estudar como a nossa população está distribuída e como a dinâmica de deslocamento das pessoas dentro do Brasil. Bem, primeira coisa que vamos ver aí é a questão da população absoluta e a população relativa do Brasil. O que é uma coisa, o que é outra? Qual a diferença entre população absoluta e população relativa? Bem, diz lá, ó, população absoluta é o total de habitantes do país. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Então é simples, população absoluta é simplesmente o total de pessoas que tem no país. Só isso, mais nada. Não tem mistério. Se eu pergunto a vocês, num teste, numa prova, seja lá o que for, quantas pessoas, quantos habitantes tem o Brasil no todo? Qual o total de habitantes do Brasil? Ou qual a população absoluta do Brasil? Você vai dizer simplesmente o número total de habitantes. Hoje, aproximadamente 210 milhões de habitantes, tá? Em termos de colocação, o Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de habitantes, tá? Vamos lá. Quanto maior a população, maior a responsabilidade do governo. Eu pulei um negocinho. Quanto maior a população, maior a responsabilidade do governo, né? Aqui é tudo ao vivo. Então vamos lá. Maior a responsabilidade do governo no que diz respeito à geração de emprego, habitação, saúde e educação. Tá legal? Então, quanto mais gente tiver no país, maior vai ser a responsabilidade do governo, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, de gerar emprego para essas pessoas, de ter habitação decente para todo mundo, acesso à saúde pública, principalmente para todo mundo, não só a questão de pagar plano de saúde, né? Mas a pessoa que passa mal e não tem condições ter acesso a uma saúde pública decente e educação, né? Quem não tem condição de pagar uma escola particular, que tenha uma escola pública de qualidade. Isso é que é a responsabilidade do governo. Quanto maior a população absoluta, maior o compromisso do governo com esses itens fundamentais aqui. Tá legal? Então vamos nós. Agora a população relativa. População relativa também é conhecido como densidade demográfica. A população relativa de certo lugar. Ou, se você falar densidade demográfica em certo lugar, você vai estar falando a mesma coisa. Tá legal? São termos sinônimos. Tudo bem? Bem, população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quantos habitantes existem em média a cada 1.000 metros quadrados. Tá legal? Chega-se a esse número fazendo-se o seguinte cálculo. Olha lá. Você vai pegar a população toda do Brasil e vai dividir pela área territorial do Brasil, né? Aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Nós somos o 5º país em população e o 5º país em território também. Quando você pega o total da população e divide
pela área territorial do Brasil, pelo tamanho do nosso território, você vai ter um número de habitantes por, essa barrinha aqui inclinada é por quilômetro quadrado. Tá legal? População absoluta dividido por área territorial do Brasil, território brasileiro, igual ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá ok? Bem, o Brasil é um país populoso, mas mal povoado. Possuímos aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Talvez um pouquinho mais que isso, mas não importa, né? O que vai acontecer? Embora não esteja no texto aqui, e também não esteja no livro aí, já que tudo aqui é baseado no que está no livro, nesse capítulo, a região sudeste tem em média mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença, no Brasil a média é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Só na região sudeste temos mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Aí você vê certas áreas da região norte que você tem em média 4 habitantes por quilômetro quadrado. Olha, absurdo. Em um lugar tem 100, em outro tem 4. E a média do Brasil é 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, embora sejamos o 5º maior país do mundo em termos de população, temos a nossa população muito mal distribuída pelo território brasileiro. Somos populosos, mas mal povoados. Então, um país populoso é diferente de um país povoado. País populoso, ele tem muita gente, não interessa o tamanho que ele tenha, o território dele. Um país bem povoado também independe do tamanho do território e da quantidade de pessoas. Ele pode ter poucas pessoas, mas essas pessoas serem bem distribuídas por seu território. O Brasil é populoso, mas mal povoado. Tudo bem? Vamos seguir então, hein? Seguindo aí. Bem, a maior parte dos brasileiros concentra-se no litoral em função de atividades econômicas históricas. O que é o litoral, galera? Me diz aí. Alguém lembra? Que parte do nosso país representa o litoral? Qual parte do nosso país representa o litoral? Vocês lembram? Sabe? Acho que alguém falou aí, hein? Então, litoral é a parte do nosso território que é banhada pelo mar. É a costa brasileira, né? Você tem aqui o Brasil e aqui você tem a costa, ó. Essa parte aqui, ó, banhada pelo mar. E o que é o mar? É a porção do oceano que banha o continente. Tá legal? Então, a maior parte dos brasileiros estão no litoral, em função de atividades históricas. Se a gente for ver um pouquinho de história, a gente vai ver. As principais atividades se deram a princípio no litoral, até porque ir mais para o interior, no início era muito complexo. Então, você vai ter o plantio da cana-de-açúcar, né? Você vai ter a questão do café, a princípio. Vamos criar as ferrovias, aí vai se poder interiorizar um pouco mais o plantio do café. Você vai ver certas regiões, como o Sudeste aqui, ó, que está entre as mais habitadas. Foi a primeira a se industrializar do Brasil em função da infraestrutura que o café tinha deixado. E além do que, tem a parte que tem o litoral, que era mais fácil exportar e importar. Tá legal? Então a parte mais habitada no Brasil é o litoral. Tá? E as regiões mais habitadas são o Sudeste, a nossa região, não nos esqueçamos, Nordeste e a Sul. São as mais habitadas. Em contraposição a isso, teremos o Centro-Oeste e o Norte, região Centro-Oeste e Norte do Brasil, no interior do país, no interior. Apesar das atividades agropecuárias que cresceram muito nessas regiões, ainda são pouco habitadas. Muitos locais ainda de vazio demográfico, tá? Ou seja, uma grande extensão de terra, pouco aproveitada ainda economicamente, outras corretamente preservadas, porque precisamos do verde, precisamos da natureza, por isso pouco habitado. Então as áreas mais habitadas, as regiões Sudeste, Nordeste e Sul, e menos, obviamente que tem litoral em todas essas três regiões, e aqui no Centro-Oeste e Norte, no interior, as regiões menos habitadas,
com várias áreas de vazios demográficos, ok? Tá? Inclusive aqui no Centro-Oeste, a Constituição de Brasília foi muito importante para que o Centro-Oeste fosse mais habitado também. Tá? Bem, vamos lá. Seguindo. Até meados da década de 1960, meados mesmo, né? Tipo assim, 1965, por aí, a população brasileira era mais rural. Tá legal? Ou seja, o pessoal vivia muito mais no campo do que na área urbana, na cidade. O Brasil era mais rural, tá? Aliás, características de país subdesenvolvido, normalmente, ele tem suas atividades econômicas muito mais voltadas para o setor primário, que vai englobar muito a área rural, tá? A partir daí, tornou-se mais urbana. A população brasileira vai passar a viver mais em cidades. Olha só, segundo o censo de 2010, foi o último que nós tivemos, ele mostrou que cerca de 85% da população brasileira vive em cidades. Ou seja, 85% do total desses 210 milhões de habitantes hoje, talvez seja até mais hoje vendo nas cidades, tá? Habitam a área urbana. Tá ok?